Então, bom dia a todas e a todos presentes. Hoje nós vamos continuar nossa disciplina, nosso conteúdo, mas antes eu quero conversar sobre o exercício que eu passei para vocês, aquele exercício de Lindby, ok? Então, assim, alguns alunos me encaminharam a resposta, não precisava, era um exercício para vocês fazerem, uma atividade para vocês fazerem, e corrigimos em sala de aula, tá bom? Então não precisava ter me enviado, mas de algumas pessoas, aquelas pessoas que me enviaram, eu acabei olhando assim, bem por cima, as respostas. Então, assim, eu olhei algumas respostas bem por cima, vi que alguns tinham errado, aí quem tinha errado, bem por cima, assim, eu comentei, mas eu quero conversar com vocês sobre aqueles exercícios. Aqueles exercícios nada mais são do que os nossos elementos de conexão. E por que eu insisto tanto em que vocês leiam a Lindby, em que vocês façam os exercícios de Lindby? Porque é isso. A nossa disciplina é isso. São os elementos de conexão. É você entender e você aplicar qual elemento de conexão nós vamos ter para aquele caso concreto. Como o juiz ele vai resolver aquela lide quando ele se deparar com elementos, com uma situação com conexão internacional. Então, é por isso que eu passei os exercícios, tá bom? Então, eu quero corrigir com vocês esses exercícios. Vocês vão ver que tem uns peguinhas, mas que nada que vocês não consigam resolver na hora da prova, de qualquer prova, principalmente quem for fazer concurso público para a área jurídica federal, tá bom? Então, a chance de você se deparar com questões de direito internacional privado são maiores, tá bom? Do que se você for fazer um concurso para a área jurídica estadual, com exceção de juiz, porque até o juiz estadual, juiz do DF, juiz do Goiás, pode se deparar com casos com conexão internacional, e ele vai ter de aplicar a Lindby, ok? Então, vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa página aqui com os nossos elementos de conexão, tá bom? Esses são os nossos elementos. Opa! Já começou a dar errado aqui, ó. O problema é, vocês sabem, né? Fica entre o computador e a cadeira. Vamos lá. A nossa primeira questão vai falar sobre o artigo 7º. Olha que peguinha nessa questão. Segundo o artigo 7º da Lindby, a lei do país da nacionalidade da pessoa é o país da nacionalidade? É o país da nacionalidade? O país da nacionalidade da pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e o direito de família? Bom dia, Denaide. É a nacionalidade que vai fazer isso? Não, pessoal. O nosso estatuto pessoal é o domicílio. Então, o nosso principal elemento de conexão vai ser o domicílio da pessoa. Onde a pessoa reside que regerá as leis do país onde a pessoa reside, que regerá as suas relações com conexões internacionais, as suas principais relações. São aquelas que são regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e o direito de família, tá bom? Então, aqui, quando nós nos referirmos ao nosso principal elemento de conexão, vai ser o domicílio, e não a nacionalidade. A nacionalidade já foi o nosso principal elemento de conexão, mas já foi há muito tempo, tá? Há muito tempo. Eu até brinquei com vocês, contei para vocês a historinha da novela, não é?
da Novo Mundo, que fala lá com muitas incoerências, mas fala da vinda da família real aqui para o Brasil. Então, os nacionais de outros países, eles eram julgados pelas leis dos países deles, de suas nacionalidades. Não é mais o nosso caso, tá bom? Aqui nós vamos aplicar, então, o domicílio, ok? 2. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no local de sua residência ou naquele que se encontre. Exatamente. Tá bom? Eu disse para vocês que a residência é um elemento de conexão que vai substituir o domicílio quando nós não conseguirmos descobrir qual é o domicílio da pessoa, tá bom? Onde que está isso? Lá no artigo 7º, parágrafo 8º da LINDB, ok? Eu estou usando PA, é porque aqui no meu computador não tem o símbolo do parágrafo, aí eu teria de fazer de outra forma, tá bom? Então, essa está verdadeira. A 3. Para qualificar os bens, galera, quando nós falarmos de bens, assim de forma genérica, então quando nós falarmos de bens, nessa forma genérica, nós vamos pensar em bens imóveis, tá bom? Então, quando a LINDB fala bens dessa forma genérica, ela está se referindo a bens imóveis. Então, para regular, para qualificar os bens e regular as relações. Desculpa. E regular as relações a eles concernentes, então, aos bens, aplicar-se-á a lei do país em que o proprietário tiver domicílio. É a lei do proprietário? Não. Quando nós formos nos referir a bens, em especiais os bens imóveis, nós vamos aplicar a lei do local onde o imóvel, está registrado, tá bom? Então, quando nós formos aplicar a lei, quando nós formos tratar de bens imóveis, nós vamos aplicar a lei do local onde o imóvel está registrado. Lembrando que nós temos embarcações e aeronaves, e essas embarcações e aeronaves também vão ser reguladas pelo registro. Registro, que nada mais é do que a bandeira, tá bom? A lei da bandeira, onde aquele imóvel, aquelas embarcações ou aquelas aeronaves estão registradas, tá bom? Então, se eu tenho uma aeronave que está registrada no Brasil, qualquer discussão sobre essa aeronave vai ser feita com base na legislação do Brasil, ok? Então, falso. Onde está escrito isso? Lá no artigo 8º da LINDB. Ok? Lá no artigo 8º da LINDB. 4. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Gente, isso aqui é verdadeiro. É só nós lembrarmos o seguinte: eu quero penhorar um anel. Eu estou precisando de dinheiro, eu tenho que penhorar um anel. Eu vou lá na Caixa Econômica, não é verdade? Se eu quero penhorar um anel, uma joia, lá na Caixa Econômica, pode ser no Banco do Brasil também. Vou lá na Caixa Econômica e penhoro. A Caixa Econômica vai obedecer às leis de onde? Da Caixa Econômica, não é? As leis de onde a Caixa Econômica está inserida, no nosso caso, no Brasil. Agora, imagine que eu preciso
penhorar algumas joias, porque o meu amigo Ronaldinho Gaúcho ainda está preso lá no Paraguai. Aí eu vou para o Paraguai com as minhas joias, aí eu chego lá no Paraguai, lá na Caixa de Assunção, num banco paraguaio, e quero penhorar o meu anel, quero penhorar um anel, um colar, para ajudar a pagar a dívida do Ronaldinho Gaúcho. Tá bom? O banco o banco vai se valer de qual lei para essa penhora? Vai se valer da lei paraguaia, porque é onde o banco está registrado, onde o banco está inserido. Então, ele vai obedecer às leis do local, tá bom? Então, aqui o penhor, sim, o penhor vai ser regido pela lei do local do local onde eu penhoro aquela lei, tá bom? Onde eu penhoro aquele bem, tá? Para qualificar, vamos limpar aqui que eu já vou. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que forem domiciliados os contratantes. Quando nós falamos de obrigações, nós vamos pensar em quê? Contratos e obrigações. Vai ser na lei onde forem domiciliados os contratantes? Não. Nós vamos aplicar a lei de onde o contrato foi assinado. Nós temos uma expressão em latim para isso. Lex regit actum, não é? Legis, rege, como é que é? Lege, rect, actum. Vocês sabem, né, o que eu quis dizer, né? Eu sei que é legis, regit, actum. Isso. É legis, não é regis, não. Legis, regit, actum. Ele não deixa eu apagar, peraí. Que ficou feio aqui. Então, vamos escrever legis, rect. Esqueci agora. Regit, actum. Isso, agora foi. Tá bom? Nós temos, inclusive, uma expressão em latim para isso. Aqui em DIP, vocês vão usar muito, tá? Essas expressões em latim. Então, para reger obrigações e contratos, não é o domicílio dos contratantes, mas a lei de onde o contrato foi assinado. Ok? A sucessão. Onde está escrito isso na LINDB? Onde está escrito isso na LINDB? Lá no artigo 9º, tá bom? Aqui no artigo 9º, você vai ter a resposta para essa afirmativa. Tá bom? Vamos seguir. 6. Tá quase acabando, galera. A sucessão de bens de estrangeiros. Então, lembre-se, sempre que a LINDB, a lei falar em bens, lembre bens no sentido geral, imóveis, tá? Situados no país, será regido exclusivamente pela lei brasileira? É assim que funciona? Não. Nós vamos ver, quando nós formos falar de sucessão, tá bom? Que quando nós tivermos sucessão de bens de estrangeiros, bens imóveis de estrangeiros no Brasil, nós vamos observar uma regrinha que está lá na Constituição, lá no artigo 5º, que vai falar o seguinte: nesses casos, nós temos de observar se a pessoa que faleceu tinha cônjuge ou companheiro brasileiro. Se tiver cônjuge ou companheiro brasileiro, nós vamos aplicar a lei mais benéfica, a lei do domicílio do estrangeiro ou a lei brasileira, tá bom? Então, nós não vamos aplicar em regra e exclusivamente a lei brasileira, tá bom?
Nós não vamos aplicar a lei brasileira exclusivamente. Podemos aplicar a lei estrangeira também, dependendo do caso. Então, essa questão é falsa. E onde está isso? Artigo 10, parágrafo 1º. Então, vamos lá. Artigo 10, parágrafo 1º. E aqui eu vou colocar para vocês, nós aplicamos a lei mais benéfica se tiver cônjuge ou filhos brasileiros. Ok? Tá bom? Questão 7 aqui embaixo, para eu poder apagar aqui o nosso quadro. Questão 7. É competente a autoridade brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Verdadeiro. O que é isso aqui? O que é essa competência da autoridade judiciária brasileira? Essa competência, ela é a competência processual, tá bom? Aqui é para você aplicar a lei processual. Não necessariamente a lei material que nós vamos aplicar é a lei brasileira, mas aqui significa que o processo, a lei processual, deve ser a do Brasil, tá bom? Deve ser a do Brasil, deve ser ajuizada, a ação pode ser ajuizada no Brasil, tá? Então, sempre que nós falarmos é competente, significa que essa ação pode ser ajuizada no Brasil. E aí nós vamos obedecer os ritos e os trâmites da nossa lei processual, ok? Alguma dúvida com relação a essas primeiras questões? Alguma dúvida? Não? Posso apagar? Paguei. Viram que legal agora? Agora eu posso rabiscar o quadro. Agora eu posso rabiscar o nosso quadro aqui. Questão 8. Outro peguinha. Só a autoridade judiciária brasileira é competente para conhecer as ações relativas a móveis situados no Brasil? É assim? É a Denaide Rio, né, Denaide? Agora eu já posso escrever no quadro. Só que assim, eu ainda estou muito ruim para escrever com o mouse, tá? E aí? Só a autoridade judiciária brasileira pode conhecer as ações relacionadas a móveis situados no Brasil? Não. A autoridade brasileira, ela vai ser competente para conhecer aquelas ações relacionadas a imóveis. Imóveis, tá bom? Então, quando nós formos falar de imóveis, a autoridade brasileira é a competente exclusivamente para tratar dos bens imóveis, ok? O que isso significa? Que o juiz brasileiro, ele não vai admitir, de espécie alguma, tem uma exceção que eu vou falar daqui a pouco, ele não vai admitir, de espécie alguma, qualquer sentença estrangeira que verse sobre bens imóveis situados no Brasil. Então, digamos que eu esteja no exterior e eu estou discutindo um imóvel, tá bom? Eu estou discutindo um imóvel. Eu tenho que ajuizar essa ação no local do imóvel. Aí, ontem, na turma da noite, surgiu uma questão. Ah, professora, mas a competência não é lá na cidade onde está o imóvel? Sim. Aqui no direito internacional, nós não vamos nos ater a essas regras processuais internas, em que lugar nós vamos ajuizar a ação, em que cidade nós vamos ajuizar a ação, tá? Aqui a nossa preocupação é mais em que país nós vamos fazer essa ação, tá bom? Porque senão vai ficar muito confuso, vai ficar ainda mais difícil. Então, para a gente, interessa mais é saber o
país, tá? Então, o Brasil, ele não aceita, Brasil e 99,9% dos países não aceitam sentenças estrangeiras que versem sobre bens imóveis que estejam localizados no seu país, no seu território. Então, qualquer ação que envolva bens no Brasil, bens imóveis no Brasil, então qualquer ação que envolva bens imóveis no Brasil, essa ação precisa ser ajuizada aqui no Brasil. Não importa a nacionalidade das partes, não importa o domicílio, não importa nada disso. Se nós estivermos falando de bens imóveis e formos discutir relações a esses bens imóveis, nós precisamos ajuizar essa ação no Brasil, tá bom? Qual é a exceção? Mas é uma exceção que não está na lei, é uma exceção que está na jurisprudência do STJ. E a exceção é para divórcio consensual, tá bom? Realizado no exterior, em que o juiz apenas homologa o acordo feito pelas partes. Então, digamos que eu queira me separar, eu moro em Portugal, eu vou lá no juiz, eu ajuizo uma ação de divórcio consensual, meu marido e eu estamos cientes do divórcio, queremos nos separar, nós já temos nosso acordo de divórcio feito, já separamos os nossos bens, eu vou ficar com a casa no Brasil, ele vai ficar com uma casa lá no Butão, tá bom? E já está tudo certo. O juiz português vai fazer o quê? Ele vai homologar aquele acordo. Não é verdade? Ele vai discutir? Não, se é isso que as partes querem, então ele vai aceitar o nosso acordo, tá bom? Vai homologar o nosso acordo, chegar aqui no Brasil, eu só vou conhecer essa sentença estrangeira no STJ, tá bom? Eu vou fazer a homologação dessa sentença estrangeira lá no STJ. E aí, o STJ vai admitir, porque trata-se exclusivamente de acordo de divórcio que foi homologado por um juiz estrangeiro, ok? Então, essa é a única hipótese em que a justiça brasileira vai aceitar que outro país, tá, profira sentença sobre bens imóveis no Brasil, tá bom? Então, está errada essa questão. E a parte correta está lá no artigo 12, parágrafo 1º da nossa LINDB, que vai falar só a autoridade brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Ok? 9. A autoridade brasileira cumprirá, concedido o exequatur, segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observada a lei desta, quando ao objeto das diligências. Certo? Ok? Certo, está lá no artigo 12, parágrafo 2º. Na próxima semana, nós vamos começar cooperação jurídica internacional, tá bom? Hoje nós vamos falar de competência. Na próxima semana, nós vamos falar de cooperação jurídica internacional. Nós vamos demorar aí umas 3 aulas para falar de competência. E nós vamos ver homologação de sentença estrangeira, carta rogatória passiva e ativa, auxílio direto ativo e passivo, tá bom? E aí nós vamos falar mais desse instituto chamado exequatur. Exequatur, que nada mais é do que cumpra-se, tá bom? Exequatur, deixa eu apagar aqui que ele ficou muito feio. Aqui, o exequatur nada mais é do que uma decisão do juiz falando cumpra-se, tá bom? Cumpra-se. Tá? Essa aqui é verdadeira. Próxima questão.
A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, certo? Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se. Beleza? Admite-se, entretanto, nos tribunais brasileiros, provas que a lei brasileira desconheça? Imagina a seguinte situação. Tem um processo, tá bom, que está correndo em determinado lugar, e nós precisamos de testemunho em determinado país, lá no Paraguai, tá? Paraguai tá na moda, porque o Ronaldinho chegou de lá essa semana, não foi? Então, o Paraguai tá na moda. A justiça paraguaia precisa de provas contra o Ronaldinho Gaúcho. E aí, o que a polícia paraguaia faz, de acordo com a legislação paraguaia? Pega uma pessoa, tortura essa pessoa, tá bom? Tortura essa pessoa e consegue dessa pessoa, com base em tortura, a confissão. E aí junta lá no processo, ó, fulano, de acordo com as leis paraguaias, nós conseguimos as informações do fulano de tal, só precisamos arrancar 3 unhas do pé, tá? Só arrancamos 3 unhas do pé e ele já confessou que ele foi o responsável por tudo. E aí pede para esse processo ser homologado aqui no Brasil a sentença que condena o Ronaldinho Gaúcho, tá bom? O Brasil vai admitir isso? O Brasil vai admitir, ainda que produzido no exterior, com base na legislação exterior, nós vamos admitir provas que ferem com a legislação brasileira? Nós vamos admitir uma prova que foi obtida por meio de tortura? Não, tá bom? Nós não admitimos provas, ainda que essa prova tenha sido produzida com dentro da legislação, com base na lei local, tudo, nós não vamos admitir que uma legislação estrangeira, uma sentença estrangeira, que seja homologada no Brasil, que tenha efeitos no Brasil, que ela tenha sido produzida com base em uma prova que nós não admitimos, ou que fere normas e direitos brasileiros, tá bom? Então, errado. Nós não admitimos provas que não estão presentes no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Artigo 13. O artigo 13 vai falar exatamente isso. Artigo 13 vai falar: a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto aos ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça, ok? Vamos para a questão 11, que inclusive é a nossa aula de hoje. Não conhecendo a lei estrangeira, não poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Falso, tá bom? Falso. Nós vamos ver hoje, já adiantando, que nós temos 3 correntes para aplicação da norma de direito internacional privado. A primeira diz o seguinte: o juiz ele deve aplicar a norma internacional, a norma estrangeira, de ofício, tá bom? Ainda que ele não saiba a norma internacional, ele precisa aplicar a norma internacional, ele vai ter que estudar, ele vai ter que ler, ele vai ter que ir atrás da norma estrangeira para saber o que a norma estrangeira diz. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente diz o seguinte: olha, quem tem que informar o juiz e produzir as provas concernentes à legislação estrangeira é a parte. O juiz, ele vai aplicar a lei que as partes falarem que ele tem de aplicar, ok? Meu café esfriou. Essa é a segunda.
E a terceira diz que o juiz aplica a norma estrangeira se ele quiser, tá bom? Ele tem essa liberdade, essa faculdade de aplicar a legislação estrangeira ou aplicar a legislação nacional, tá bom? No Brasil, nós vamos ver que no Brasil o juiz é obrigado a aplicar a lei de ofício, a lei estrangeira de ofício. Por quê? O juiz brasileiro, ele não é obrigado a conhecer a lei nacional e aplicar a lei nacional? Digamos que eu queira fazer um pedido de pensão alimentícia. O juiz, ele não é obrigado, se estiver enquadrado naqueles casos em que a criança menor de idade, ela não tem seu próprio sustento, ela não está emancipada, ela estuda, o pai não é obrigado a pagar a pensão alimentícia? O juiz, ele não é obrigado, pela lei brasileira, naqueles casos, a aplicar e exigir o pagamento da pensão alimentícia? Ele não é obrigado a aplicar a lei, o juiz brasileiro? É. O juiz brasileiro, então, ele é obrigado a aplicar a lei brasileira. A LINDB não é uma lei brasileira? Não é a lei que vai ensinar ao juiz como aplicar a lei brasileira? E lá na LINDB diz que ele tem que aplicar a lei estrangeira. Então, ele obedece o que está escrito na LINDB, tá bom? Então, o juiz, ele é obrigado a aplicar a lei de ofício, tá bom? Aqui no Brasil, ele é obrigado a aplicar a lei de ofício. Mas o juiz, ele é obrigado a saber todas as leis do mundo? Não. O juiz pode pedir às partes que providencie a legislação estrangeira para ele aplicar. Como assim? Quando você peticionar o processo, lá na decisão interlocutória, dizendo se ele aceita ou não a inicial, ele pode dar uma decisão falando: trata-se de um processo com conexão internacional, a LINDB exige que aplique-se a lei do país tal. Aí o juiz já vai falar a lei do país tal. Abre o prazo de tantos dias para a parte autora juntar cópia da legislação estrangeira traduzida por um tradutor juramentado sob pena de indeferimento da inicial. Juiz avisou já, eu vou aplicar a legislação estrangeira, mas traga-me essa legislação estrangeira traduzida e juramentada, tá bom? Vai que é a lei de um país árabe, o juiz não é obrigado a saber árabe. Ele não é obrigado a ele traduzir a legislação árabe. Quem tem de fazer isso é a parte autora, tá bom? Então, a parte autora tem que trazer para o juiz, ele pode pedir, se ele souber árabe, tudo bem, né? Mas ele pode pedir que a parte traga a legislação estrangeira que vai ser aplicada naquele processo, tá bom? Então, o juiz pode sim requerer a prova, tá bom? Pode requerer a legislação, pode requerer para as partes esse complemento no processo para dar seguimento, beleza? Então, a 11 está errada, tá? Onde está escrito isso na LINDB? Lá no artigo 14. Tá? Lá no artigo 14 da LINDB. Vamos lá. 12. Será executada no Brasil toda sentença produzida no estrangeiro que tiver sido proferida por juiz competente? Não. Tá bom? Não. Juízo competente é um dos requisitos. Nós vamos ter requisitos para homologação de sentença estrangeira na LINDB e no novo Código de Processo Civil. Por que eu chamo de novo Código de Processo Civil? Porque vocês são já do novo Código de Processo Civil, eu sou do antigo, tá? Então, para mim, ele é novo, para vocês, ele é o único. Ok? Então, toda sentença, não. A sentença, ela vai ser proferida, ela vai ser executada
se também for proferida por um juízo competente. Nós precisamos de mais requisitos do que isso, tá? 13. Quando se houver de aplicar a legislação estrangeira, deverá ser considerada qualquer remissão. Nós admitimos o instituto da remissão, do renvoi, nós admitimos isso daqui? Não, está errado. Nós não admitimos renvoi, ok? Nós não admitimos o reenvio. O que é isso? Eu falei isso para vocês na aula passada, sobre os princípios do renvoi, que o país, por exemplo, a lei brasileira diz que eu tenho que aplicar a lei do domicílio. Falei isso? Tenho que aplicar a lei do domicílio. Aí o domicílio é lá no país X. Só que a lei do país X diz que eu tenho que aplicar a lei do Brasil. Eu falei para vocês disso? Como ninguém se manifestou, vou entender que sim. Tá bom? Então, nós não admitimos o Instituto da... Falou, né, Denaide? Obrigada. Nós não admitimos esse Instituto da remissão, do renvoi, tá bom? Isso está lá no artigo 16 da LINDB, ok? As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Verdade. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhe celebrar casamento e os mais atos dos registro civil de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito, dos filhos de brasileiro ou brasileiras nascidos no país da sede do consulado. Exato. Nós vamos ver que o consulado ele vai agir como um cartório, tá bom? O consulado ele é o cartório para os brasileiros que estão no exterior. Ali você casa, ali você se divorcia, tá bom? Ali você faz procurações, ali você faz certidões de óbito, ali você faz certidões de nascimento. Então, o consulado ele é um cartório, tá? Ali você faz contratos públicos, procurações públicas, sem problema nenhum. Combinado? Alguma dúvida com relação às nossas questões sobre LINDB? Não? Certinho? Todo mundo acertou? Tava fácil, não tava? Tava bem fácil, ok? Então, vamos continuar. Já adiantei um pouquinho da nossa aula de hoje, já adiantei, já coloquei aqui alguns pontos que nós vamos tratar, mas não custa nada, né? Relembrar as nossas noções básicas para nós terminarmos as noções básicas e passarmos, então, para competência, ok? Deixa eu entrar aqui, porque agora eu não consigo mais ver a página. Vamos lá. Como eu disse para vocês, o direito internacional privado, ele vai tratar de indicar, de responder um problema. Qual lei, qual a legislação de qual país nós vamos aplicar para aquele caso concreto. Então, o DIPRE, ele só se preocupa com isso. Naquele caso concreto, qual é a legislação? A legislação de qual país estrangeiro ou país nacional nós vamos aplicar. Então, essa é a função da norma de DIPRE. Mas nós temos que observar e diferenciar normas materiais de normas processuais. As normas processuais vão ser as normas do país onde eu ajuizar a ação. Então, se eu ajuizo essa ação no Brasil, eu vou me valer das normas processuais do Brasil, tá bom? Então, se eu ajuizo essa ação aqui no Brasil, eu vou me valer das normas processuais do Brasil. O direito internacional privado,
ele não está preocupado com as normas processuais, mas ele está preocupado com o direito material, tá bom? Então, o direito material é o que a LINDB vai se preocupar. Qual direito material eu vou aplicar para aquele caso concreto? Ok? Então, a LINDB vai te indicar qual direito material nós vamos aplicar para aquele caso concreto. E o direito processual vai ser sempre o direito processual do local onde nós ajuizarmos a ação. Então, se eu ajuizo essa ação no Brasil, eu vou aplicar a lei processual brasileira. Se eu ajuizo essa ação na França, eu vou aplicar a lei processual francesa. É isso que nós chamamos de lex fori processual, ok? Então, a lex fori processual vai ser a lei do local onde eu ajuizo a ação, tá bom? O direito material, esse, quem vai dialogar com você é a LINDB. Tá? Então, você, juíza, está lá, se depara com um caso que tem conexão internacional. Você já está com o caso foi ajuizado aqui, na vara que você trabalha. Você vai aplicar a lei processual brasileira. A lei material, isso aí você vai lá na LINDB e vai olhar. Olha, isso aqui é uma lei, isso aqui é um caso que tem conexão internacional, então eu tenho que aplicar, como é sobre personalidade, eu tenho que aplicar a lei do domicílio da pessoa. Tá bom? A lei do domicílio da pessoa é a lei do país X. Então, eu tenho que aplicar a lei material do país X. Tá bom? Eu não quero confundir muito a cabeça de vocês, mas isso é o que vale aqui no Brasil. É o que está escrito na LINDB. O juiz brasileiro, quando você ajuiza uma ação, ele vai aplicar a lei do seu domicílio. Qual é o seu domicílio? Brasil, tá? Então, a LINDB, o artigo 7º, também vale para o Brasil. Nós vamos aplicar a legislação do país em que você domicilia. Ó, é domiciliado. Você é domiciliado onde? No Brasil? Então, vai aplicar a lei brasileira, tá bom? Então, a pessoa mora na China, ela tem domicílio na China, nós vamos aplicar a lei da China, ok? A pessoa mora no Brasil, nós vamos aplicar o direito material de onde? Do Brasil. Mas o direito processual vai ser do local em que eu ajuizo a ação. Se eu ajuizar a ação na China, eu vou aplicar a legislação processual chinesa. Se eu ajuizo a ação na Mongólia, eu vou aplicar a legislação processual da Mongólia. Se eu ajuizo essa ação em Portugal, eu vou aplicar a lei processual portuguesa e por aí vai, tá bom? Então, nós vamos aplicar a lei processual do local em que eu ajuizo aquela ação. Beleza? Aplicação da norma de DIPRE. Eu já disse para vocês, agora há pouco, que nós temos essas 3 tendências mundiais, tá bom? Uma é a majoritária, a outra é a minoritária e a outra é a minoritária da minoritária, tá bom? São 3 tendências. A primeira é que o juiz aplica de ofício. O juiz é obrigado a aplicar o direito estrangeiro de ofício, tá bom? É essa que nós utilizamos no Brasil. Por quê? Já disse agora há pouco. Por quê? Porque o juiz é obrigado a conhecer e aplicar a lei brasileira. E a LINDB é uma lei brasileira. Então, a lei brasileira determina que o juiz deve aplicar para aquele caso concreto a lei material estrangeira. Então, o juiz ele tem que aplicar a lei material estrangeira. Como eu disse no exercício, nada impede que o juiz peça auxílio às partes. Em que sentido? Olha, eu vou aplicar para esse caso a lei estrangeira tal, do país tal.
eu vou aplicar a lei estrangeira argentina, eu vou aplicar a lei estrangeira venezuelana, então traga-me a lei venezuelana traduzida para eu poder aplicar, tá bom? Mas o juiz vai aplicar de ofício, tá bom? Ele deve aplicar o direito estrangeiro de ofício. Essa é a nossa posição majoritária no Brasil, mas é majoritária mesmo, e também é a posição majoritária no mundo, tá? A segunda posição, que é menos do que a majoritária, é minoritária, mas ainda tem uma que é mais minoritária ainda, a posição 2 vai falar que não, que vai caber às partes alegar e provar o direito estrangeiro. Como assim? É a parte que vai ter que informar ao juiz qual legislação ele deve aplicar, porque senão ele vai aplicar a legislação nacional. Ok? Essa é a segunda corrente, tem menos seguidores. E a última corrente, aquela que tem ainda menos seguidores, vai falar que o juiz escolhe a legislação que ele quer. Ele escolhe como que ele vai aplicar a legislação, se ele vai aplicar, se ele quer auxílio das partes, se ele não quer auxílio das partes, tá bom? Então, vai ficar a critério do juiz como que ele vai aplicar essa legislação estrangeira, ok? Então, nós temos essas três tendências de aplicação da norma. No Brasil, então, é a primeira corrente, é a que diz que o juiz aplica de ofício, mas nada impede que ele peça ajuda às partes. Mas essa ajuda não é para escolher a legislação que ele vai aplicar, não. Essa ajuda é no sentido de traga-me a lei do país tal. O juiz, ele tem de indicar para a parte qual é a lei que ele vai aplicar para aquele caso concreto. A parte, então, providencia a tradução da legislação, tá bom? Aqui no Brasil, nós vamos ter uma exceção para essa regra, tá bom? De que o juiz diz a lei que ele vai aplicar, a lei estrangeira que ele vai aplicar. Lembra que eu disse para vocês sobre contratos estrangeiros, contratos firmados no exterior? Lembra que eu disse para vocês que contratos regem pelo princípio da autonomia das vontades? E que as partes podem escolher o foro e a lei. Então, eu estava lá na Suíça, tomando um cafezinho de 10 euros, 60 reais um cafezinho, 70 já, não é? 70 reais um cafezinho. Eu estava lá, encontrei um amigo que me falou: Carol, você por aqui na Suíça, nesse dia lindo de sol. Eu falei: fulaninho, James, meu amigo, e não sei o quê. Aí ele: olha, Carol, eu vou trabalhar nas eleições dos Estados Unidos e eu estou precisando de uma consultoria. E agora encontrei você, lembrei que você faz esse tipo de consultoria. Vamos firmar, então, um contrato. Começou a ostentação, não é? Denaide, é o que eu brinco. Nessa disciplina aqui, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Você pode viajar. Você pode ser o que você quiser. Tá bom? Aí eu tô lá na Suíça, esse meu amigo me chama, então, para trabalhar com ele lá nas eleições agora de novembro dos Estados Unidos. Vamos firmar o contrato aqui na Suíça. Firmamos o contrato lá de prestação de serviço, tá bom? Nós vamos eleger um foro. Vamos eleger um foro. Olha, em caso de problemas envolvendo esse contrato, o foro de eleição vai ser Brasília. Isso significa que qualquer coisa relacionada a esse contrato, eu ou ele só podemos ajuizar ações em Brasília. Escolhi um foro de eleição. Mas a lei material, aí nós vamos fazer uma cláusula. A lei material, não, eu quero que seja a lei de Andorra, porque lá em Andorra, a lei para os prestadores de serviço é melhor, a multa por descumprimento é maior, então eu quero a lei de Andorra. Tá bom, eu fiz uma eleição
de legislação, tá bom? Eu assinei o contrato na Suíça, eu fiz a eleição de foro para Brasília e fiz a eleição da legislação que eu quero para aquele contrato, a legislação de Andorra, tá bom? Agora, digamos que o meu amigo James não me pague. Depois eu trabalhei nas eleições dos Estados Unidos, trabalhei. Terminou a eleição, Biden ganhou do Trump, tá? Vamos torcer para isso. O Biden ganhou do Trump, ótimo, beleza, que legal, tá? Que legal. Voltei para o Brasil, não é? Voltei para o Brasil, bacana, tudo certo, estou aqui. Cadê o dinheiro que não entra na minha conta? Vou executar o contrato, não é verdade? Onde eu tenho que ajuizar essa ação? Em Brasília, porque eu tenho um foro de eleição. E aí, nesse caso, eu tenho que informar para o juiz qual a legislação que ele vai aplicar. Porque senão, ele vai aplicar o que a LINDB diz. E a LINDB diz o seguinte: obrigações e contratos regem-se pela lei do local onde o contrato foi assinado. Então, a LINDB vai mandar o juiz aplicar a lei suíça. Mas eu não quero a lei suíça. Eu quero a lei que os contratantes escolheram, que é a lei de Andorra. Então, nesse caso, quando tiver eleição de legislação nos contratos, eu tenho de informar o juiz qual lei ele vai aplicar. E aí eu tenho que informar para o juiz: olha, excelência, nesse caso aqui, nós temos de aplicar a lei que está na eleição da legislação, que é a lei de Andorra, tá? Então, em regra, o juiz vai aplicar de ofício, ok? A legislação estrangeira, com exceção, tá bom? Das relações contratuais. Ali, como existe a possibilidade de escolha da legislação, eu tenho de informar o juiz qual é a legislação que eu vou aplicar, que ele deve aplicar para aquele caso. Ok? Entenderam sobre a aplicação das normas de DIPRE? Então, lembrando, nós temos 3 tendências. Juiz aplica de ofício, cabe às partes informarem ao juiz qual lei ele deve aplicar, ou fica a critério do juiz, se ele atua de ofício, se ele pede para as partes, ok? O Brasil adota a primeira, então, que o juiz deve aplicar o direito estrangeiro de ofício. Por quê? Porque o juiz brasileiro é obrigado a conhecer e aplicar a lei brasileira. A LINDB é uma lei brasileira. E a LINDB manda o juiz aplicar a legislação estrangeira para determinados casos. Logo, olha aqui, logo, lá que vocês aprenderam, lá em raciocínio lógico, logo, o juiz deve aplicar o direito estrangeiro de ofício, tá bom? Então, o juiz aplica o direito estrangeiro de ofício porque ele é obrigado a aplicar a legislação brasileira de ofício. E a LINDB, que é uma legislação brasileira, manda o juiz aplicar a legislação estrangeira em determinado caso. A exceção é para os contratos, tá bom? É para os contratos. Porque os contratos eles vão se valer de autonomia das vontades. Eu posso escolher as questões envolvendo aquele contrato, tá? Eu vou negociar, não é um contrato leonino aqui. Eu vou negociar com a outra parte os termos desse contrato. E aí eu vou escolher com ele, olha, eu quero o foro que é mais benéfico para mim, Brasília. A legislação vai ser a legislação tal, que regula melhor o cumprimento dos contratos, tá bom? Então, nesse caso que envolva relações contratuais, contratos, aí sim você tem de informar o juiz qual legislação ele vai aplicar, ok? Competência internacional. Parece difícil, mas não é.
Competência. Quem pode decidir sobre aquele determinado assunto, tá bom? Quem pode tratar daquele assunto? Onde, para facilitar, onde eu posso ajuizar a ação? Eu posso ajuizar essa ação no Brasil? O Brasil é competente para analisar esse caso concreto? O Brasil é competente para analisar o caso X? A Argentina é competente para analisar esse caso? Chile, Paraguai, onde eu posso ajuizar essa ação? Tá bom? Então, quando se tratar de controvérsias, tanto positivas quanto negativas, de determinados temas, tá? De determinados temas, nós vamos, então, entrar nessa seara da competência internacional. E aí, para falar de competência, nós vamos ter de falar de dois institutos: soberania e jurisdição. Tá bom? Até que ponto nós vamos ter jurisdição brasileira? Até que ponto nós vamos ter jurisdição estrangeira? A nossa soberania. Aí eu até brinquei ontem, né? Soberania, eu só lembro de um post que o professor Perdigão colocou, da vaca, a soberana. Você sabe, né, da vaca soberana? O professor Perdigão colocou lá o post da vaca soberana. Tá? Eu vou ter um iate aqui no nosso curso, já estou avisando. O meu iate vai se chamar Soberana, tá bom? Meu iate Soberana. Até que ponto vai a jurisdição brasileira? Gente, mas isso na aula de ontem deu o que falar. Aí o aluno falou assim, essa matéria aí já não é mais direito internacional, é direito penal. Vocês vão lembrar muito disso em direito penal, tá bom? Ô, Daniela, você lembrou da soberana ou é do direito penal? Meu iate vai ser soberana, tá? Vamos lá. A Daniela tá rindo aqui. Até que ponto vai a nossa jurisdição doméstica, tá? A nossa jurisdição doméstica, a jurisdição do Brasil, a competência de qualquer juiz brasileiro, tá? Ela vai ser definida por atos que acontecem dentro do território brasileiro. Então, imagina um mapa do Brasil, tá bom? Imagina o mapa do Brasil. Tudo que acontece dentro do território brasileiro, para baixo do território brasileiro. Não é assim? Não é tanto o Estado que é dono das jazidas, do subsolo, não é isso? Então, tudo que está para baixo do Brasil e tudo que está em cima do Brasil. Então, nós temos de lembrar que a nossa jurisdição não é só o que acontece aqui no terreno, não. Você grudado no chão, não. Tá? Você grudado aqui no chão, não. Tudo que acontece para cima, no ar, até determinado tamanho lá da estratosfera, tudo que acontece em cima do território brasileiro é de competência do Brasil. Tá bom? Então, vocês, quando forem falar na nossa soberania, vocês têm de lembrar que é o nosso território, tudo que está para baixo do nosso território e tudo que está para cima do nosso território. Se você cavar, chegar lá no núcleo da Terra, tá bom? E descobrir um diamante desse tamanho, cuidado que esse diamante é do Estado, tá bom? Cuidado, você precisa de autorização do Estado para pegar aquele diamante. Tá? Então, se você cavar, chegar lá no centro, lá no magma da Terra, tá bom? Aquilo ali é do Estado, aquilo ali faz parte da competência da soberania nacional.
ok? Tudo que está para cima também do nosso território também é nossa soberania, é jurisdição brasileira. E vai além. É tanto homem sonegando imposto, por isso que o ET de Varginha está fugindo. É isso mesmo, é tanto OVNI. Exato, até os OVNIs que chegam aqui estão sobre a jurisdição brasileira. Passou aqui, é jurisdição brasileira. Aconteceu um crime dentro do OVNI, tá, Darley? Aconteceu um crime dentro do OVNI, um ET matou o outro. Está em cima do território brasileiro? De quem que é a competência para julgar esse crime? Do Brasil, tá bom? Então, o que acontece dentro do nosso território, até para cima ou para baixo, é jurisdição brasileira. E isso vale para todos os países, tá bom? Só que a nossa jurisdição, ela vai um pouquinho além do nosso território. Ela vai um pouquinho. O que vocês acham? Nós temos aquelas milhas náuticas que o Brasil entende. Foi até uma discussão ontem que o aluno estava falando, são 12 milhas náuticas. E não é. Por quê? Tem um tratado internacional, Tratado do Direito do Mar, que vai regular até que parte do oceano os países possuem, tá bom? Então, se você navegar, até que ponto dessa navegação você estaria dentro do território brasileiro? O tratado diz que são 12 milhas, tá bom? Mas o Brasil não aceita, e o Brasil diz que tem jurisdição sobre 200 milhas náuticas. Então, o que acontecer no mar, tá bom? Nessas do que vai lá da faixa de marinha, não é? Lá da areia até 200 milhas náuticas para dentro do mar, o Brasil diz que é sua jurisdição, ok? Então, nós temos um território que é um pouquinho maior do que o nosso físico, né? O nosso país, se você pegar o mapa. Mas vai além. Imagina, então, que eu comprei um iate. Ó, ostentação de novo. Ganhei na Mega Sena, acumulada, aquela Mega Sena de fim de ano, sabe? Que dá muito dinheiro. Ganhei na Mega Sena, eu também estou envolvida em uns esquemas aí com o padre, sabe? Então, estamos rolando muito dinheiro desse meu esquema com o padre. Eu não vi isso não, Letícia. Letícia, vocês viram os pescadores que levaram bala porque os chineses assinaram um tratado com o Brasil de pesca? Bem, isso mesmo, Letícia, eu vou pesquisar. Tá, manda aí a reportagem que eu vou olhar. Então, eu ganhei na Mega... Oi? Quer falar alguma coisa? Então, eu ganhei na Mega Sena, ganhei muito dinheiro. Eu tenho esse meu amigo também que é padre. Nós estamos envolvidos aí num negócio, tá? Num negócio bilionário, tá bom? E aí eu comprei um iate. Esse iate, ele é tão grande que eu posso ir daqui para a Europa nesse meu iate. Imagina, ele atravessa o oceano, não é? Olha só que maravilha de tão grande que é esse meu iate, ele tem. Aí eu nomeei meu iate Soberana, tá? Meu iate é o Soberana, tá bom? Registrei esse meu iate lá na Marina da Glória, lá no Rio de Janeiro, porque eu quero ser chique, tá? Tá registrado, tá com bandeira brasileira. Aí eu tô no meio do oceano, eu tô em águas internacionais. Já não é nem Brasil mais, porque já passou de 200 milhas, já não é mais lugar nenhum, é águas internacionais. De repente, quando eu saio para tomar meu café, eu vejo aquele rastro de sangue no convés. Cadê meu capitão? O capitão do meu iate desapareceu. E agora? E agora? Aconteceu um crime no meu iate. Quem tem e foi em águas internacionais. E agora?
Quem tem competência para julgar e investigar esse crime? De quem é a competência para julgar e julgar esse crime? Julgar e investigar esse crime que aconteceu em alto mar, águas internacionais, no meu iate Soberana. E aí? Tá? Se nós formos olhar lá no Código de Processo Penal, ele vai falar lá no Código de Processo Penal, ele tem uma regra que diz sobre aeronaves e embarcações dentro do território nacional, mas nós também podemos estender para navios e embarcações que saíram do território nacional. Então, quem teria competência? O Brasil, porque eu saí do Brasil, tá bom? Ou o lugar que eu tiver meu porto de destino. Então, eu teria competência tanto o Brasil quanto o meu porto de destino. E qual a legislação material que eu vou aplicar para aquele caso do assassinato do meu capitão, do capitão do meu navio, do meu iate? Tá? Eu vou aplicar a legislação brasileira. Por quê? Embora eu estivesse em águas internacionais, aquela minha embarcação, ela tem bandeira brasileira. Então, quando a embarcação, a aeronave, estiver em águas internacionais ou áreas internacionais e acontecer um delito, nós vamos aplicar a lei da bandeira daquela embarcação ou daquele aeronave, tá bom? Então, nós vamos ter isso também. Se está em águas internacionais ou em áreas internacionais, nós vamos aplicar a legislação da bandeira do imóvel, tá? Então, da aeronave ou da embarcação. Então, a nossa jurisdição, vejam, ela extrapola o território nacional, tá bom? Ela segue as aeronaves e as embarcações até elas chegarem a outra jurisdição. Imagina que eu vou pegar um avião, né? Isso faz mais sentido em penal, por isso que nós estamos falando de penal. Imagina que eu pego um avião, tá? Ele vai fazer São Paulo, Frankfurt, lá na Alemanha. Saiu aqui, tá? Atravessou o Atlântico. Quando estava em cima da Espanha, acontece uma tentativa de sequestro do avião. Tá bom? Estava bem em cima da Espanha. Imagina, então. Você tem que imaginar o território, a jurisdição, como algo que sobe e desce do território nacional. Tá bom? Então, em cima da Espanha, tá? Bem em cima da Espanha, tem uma tentativa de sequestro do avião. Tá bom? Quando o avião pousar, onde vai ser competente para julgar e investigar aquela tentativa de sequestro? Aí o avião pousou. Ele pousou lá em Frankfurt. Ele seguiu, né? A regra, quando isso acontece, é que o piloto pouse imediatamente, tá? Qualquer coisa que acontece dentro do avião, o piloto ele tem de pousar imediatamente no aeroporto mais próximo que ele tiver, tá? Digamos, então, que o aeroporto mais próximo que tinha era o aeroporto, sei lá, da França, qualquer aeroporto da França, e o avião pousou. Teve a tentativa de sequestro, o piloto já avisou a torre mais próxima de que teve esse sequestro, pede para pousar o avião e ele pousa num aeroporto francês. Quem é competente para investigar esse sequestro, essa tentativa de sequestro? Aqui nós não vamos ter uma controvérsia. Por quê? Pode ser a Espanha, porque o sequestro aconteceu em território espanhol, não é verdade? A tentativa de sequestro. Pode ser francês
porque o avião pousou na França e pode ser brasileira. Se você pensar no artigo 90 do CPC e fazer uma analogia com o direito internacional, esse avião saiu do Brasil. Então, aqui nós vamos ter uma controvérsia positiva, um conflito positivo. Por quê? Porque eu tenho Brasil, Espanha e França como possíveis locais para ajuizar a ação ou promover a investigação. Mas qual legislação material eu vou aplicar para aquela tentativa de sequestro? Eu vou aplicar a lei espanhola. Por quê? Porque o crime aconteceu em espaço aéreo espanhol, tá bom? Então, a LINDB também vai falar que atos ilícitos, para atos ilícitos, nós devemos aplicar o local da lei onde o crime ilícito foi, o crime ou o ato ilícito foi praticado. Não foi praticado em cima da Espanha? Ainda que seja no espaço aéreo, ali é Espanha, ok? Então, conflitos positivos são esses em que eu tenho mais de um país onde eu possa ajuizar a ação. Então, o conflito positivo ele vai existir quando nós tivermos essa extensão da jurisdição. Eu vou ter a jurisdição de determinado país, pode ser aplicada, a jurisdição de outro país pode ser aplicada, a jurisdição de outro também pode ser aplicada, e por aí vai, tá bom? E o conflito negativo é quando nenhum país tem competência, tem jurisdição para julgar aquele caso, tá bom? Traz a bolinha aqui para mim, traz. Então, o conflito negativo é quando nós tivermos, então, ausência de países competentes para julgar aquele caso. Vamos pensar. Está rolando uma guerra civil em determinado país e aquele país deixa de existir. Como assim ele deixa de existir? Ele perde o seu governo. Nós vimos que um Estado ele é formado por governo soberano, território e povo, não é? O governo soberano cai, tá? O governo soberano renuncia. Aquele país, então, deixa de existir. Os estados não reconhecem aquele estado, aquele território mais como um país. E as pessoas que moravam naquele país pegam um barquinho desse, um popopó, e fogem para alto mar. E no alto mar acontece um incidente. Alguma pessoa se machuca, eles brigam por comida, e aí? Quem é competente para analisar, para investigar esse crime que aconteceu em alto mar, em águas internacionais, de pessoas agora consideradas apátridas? Então, aqui nós teríamos um conflito negativo, ok? Conflitos negativos vão existir normalmente com apátridas, tá bom? Positivo é o que mais acontece, beleza? Classificação dessa competência, ok? Eu só vou falar já vai dar quase 9 horas, eu só vou falar das classificações, tá bom? São 3, e aí eu deixo para terminar falar sobre imunidade de jurisdição depois. Classificação. Nós vamos ter classificação com relação à função, tá bom? Quem aplica a legislação internacional. Então, a nossa competência, ela vai ser com relação ao critério funcional, ou seja, quem aplica a nossa legislação internacional.
ela pode ser direta ou indireta. Então, no critério funcional, a competência pode ser direta ou indireta. Ela vai ser direta para todos os tribunais nacionais. Então, todos os tribunais nacionais, então, todos os tribunais do Brasil podem aplicar a legislação internacional. Tá bom? Quem me diz isso? O artigo 21 e o 22 do CPC. Então, com relação à competência direta, todos os tribunais nacionais podem aplicar a legislação internacional, tá bom? Eu dei lá o exemplo do contrato que eu fiz, tá? O contrato fictício, óbvio, né? Fiz esse contrato com esse meu amigo para trabalhar lá nas eleições norte-americanas, tá bom? Eu fiz esse contrato, lá eu estabeleci foro de eleição, Brasília. Então, qualquer juiz de Brasília que eu ajuize essa ação é competente para aplicar a legislação estrangeira, a legislação internacional. Tá bom? Então, todos os juízes nacionais, todos os tribunais nacionais são competentes internacionalmente. Tá bom? E a competência indireta? O que é essa competência indireta? É a competência que determinado tribunal tem de validar sentenças proferidas por outros tribunais estrangeiros. Essa competência indireta só o STJ tem no Brasil. Então, só o STJ pode validar sentenças estrangeiras proferidas por outro país, ok? Então, a competência direta, todos os tribunais nacionais, eles podem aplicar a legislação estrangeira, naqueles casos concretos, ok? E a indireta, ela é exclusiva do STJ. Por quê? Porque só o STJ, lá de acordo com a emenda constitucional 45, só o STJ pode reconhecer sentenças proferidas por juízes estrangeiros. Então, a classificação direta da competência direta, qualquer tribunal nacional tem, tá bom? Qualquer tribunal nacional pode aplicar a legislação estrangeira, e a indireta é exclusiva do STJ, porque só o STJ pode reconhecer ou homologar sentenças ou decisões interlocutórias proferidas por juízes estrangeiros, tá bom? Com relação ao foro, Aloísio, você está fazendo essa matéria à noite, tá? Você está fazendo essa matéria à noite, Aloísio. Nós conversamos ontem sobre isso, tá? Em razão do foro, pode ser geral ou especial. Geral é aquele nosso estatuto pessoal, tá bom? Que é o domicílio do réu. Então, nós vamos aplicar o estatuto geral, o foro geral, quando se referir ao domicílio do réu, e a competência vai ser especial quando nós tivermos foro de eleição ou foro de norma, tá bom? Então, quando nós tivermos eleição de foro ou eleição de norma. E, por fim, em razão da matéria. Sem problema, Luísio, sem problema. Pode ficar à vontade para assistir a aula aqui também, se você quiser. E em razão da matéria, nós vamos ter competências concorrentes e competências exclusivas. A competência concorrente é quando dois ou mais estados estrangeiros são competentes para julgar aquela ação. Onde que eu vou ver quais são as competências? Lá no artigo 21 e no artigo 22. E quando ela é exclusiva, quando somente determinada jurisdição pode
decidir sobre aqueles casos, tá bom? É o caso, por exemplo, de imóveis localizados no Brasil. Nós temos a competência exclusiva. Somente juiz brasileiro pode decidir sobre imóveis localizados no Brasil. Lembrando, então, que a exceção vai ser aquele caso de divórcio consensual em que o juiz estrangeiro apenas homologa o acordo, ok? Não deixem de ler, ó, as gatas aqui miando, né? Não deixem de ler os artigos 21 e 22 e 23 do CPC, ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação àquilo que nós tratamos na aula de hoje? Alguma dúvida? Não? Beleza. Na próxima aula eu vou falar de imunidade de jurisdição, ok? E vou tratar de cooperação jurídica internacional, beleza? Eu vou deixar, então, um material para vocês para a próxima aula, eu vou deixar durante a semana. Não deixem de dar uma lidinha, que é sobre cooperação jurídica internacional. Nós vamos demorar aí umas 3 aulas para falar de cooperação jurídica, beleza? Então, no mais, pessoal, um beijo para todos vocês e até semana que vem. Bom fim de semana para todos. Ah, outra coisa, bom fim de semana para